Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui, dando início ao nosso quarto momento, né, da nossa aula, do nosso material de didática para o ensino de ciências. E a nossa aula 4, nossa última aula, a aula 4, a gente vai abordar a unidade 4, que trata do planejamento didático e a organização do trabalho docente. Sabemos que o planejamento é uma atividade docente corriqueira, né? Regularmente acontecendo dentro das nossas escolas. Então, aqui nós vamos, dentro das experiências que já temos e que vocês já têm também, vamos tentar pensar no planejamento didático de forma a padronizar alguns conceitos, tá bom? E aqui a gente começa voltando um pouquinho para aquela história da aula passada, né? Qual é o objetivo de estudo da didática? A aprendizagem do aluno. E aí, se isso é o objetivo, né, de nós, professores, entrarmos numa sala de aula, de estarmos numa escola e estarmos trabalhando dentro dessa realidade escolar, para fazermos acontecer a aprendizagem do aluno. E para eu fazer isso, nós já sabemos, precisamos de métodos e técnicas e uma intencionalidade do professor. E isso é feito de maneira mais concreta onde? No planejamento, né? Planejamento é onde nós podemos realmente colocar nossas reais intenções para a aprendizagem do aluno. E aqui a gente coloca um esquema onde a gente consegue entender de maneira bem genérica os componentes do processo didático de ensino, né? Esses componentes estão todos integrados, já falamos isso na aula anterior, né? Então, o meu objetivo, que é a aprendizagem do aluno, ele precisa estar integrado com os conteúdos, métodos de organização, né? As condições em que isso vai acontecer, né? Como o ensino vai acontecer, e aí eu preciso que você entenda que para que esses objetivos de aprendizagem aconteçam, eu preciso ter domínio de conhecimento, preciso trabalhar habilidades, hábitos e desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos, que é exatamente essas habilidades que os alunos vão ter de pensar e refletir sobre o que ele está aprendendo, né? O conteúdo em si tem essa possibilidade de uso, de ser prático e de ser um material, uma ferramenta para a vida cotidiana desses alunos. E é preciso que haja esse entendimento de nós, enquanto professores, que nós estamos inseridos e o conteúdo e o objetivo de ensino está numa inserção e atuação nas diversas esferas da vida social desse nosso aluno. Então, todo o processo de planejamento do ensino, para que o aluno aprenda, deve estar voltado para que haja uma inserção desses conteúdos, dessa ciência trabalhada na escola de maneira formal, na vida cotidiana e social do aluno. E aí eu vou ter condições que pensar em duas condições básicas, as condições específicas para o ensino e as condições específicas para a aprendizagem. E isso tudo engloba, interage de maneira que os objetivos e conteúdos do sistema escolar sejam aplicados dentro da escola. Daí nós vamos entender que há modalidades de planejamento, que eu não posso estar focado num planejamento de uma aula sem pensar desta aula dentro de um contexto, de um plano de ensino, dentro de um plano da escola. Então, esse plano de aula, a atividade em sala de aula, todas as atividades em sala de aulas, elas estão contextualizadas dentro de um planejamento maior, que é o plano da escola, e de um outro planejamento, que é o plano de ensino, ou plano de unidade, que são aqueles planos semestrais. Então, cada um desses planos, eles interagem também. Eles são modalidades de planejamentos interagindo para que a aprendizagem do aluno aconteça de maneira intencional, para que os objetivos docentes sejam conseguidos, né, de maneira satisfatória e intencional.
O plano da escola, ele é o mais genérico, é um plano que está expresso dentro daquelas vertentes que a escola planeja chegar, né? Toda escola tem o seu plano de ação, e esse plano pode estar e deve estar expresso dentro do projeto político-pedagógico da escola, e esse projeto deve ser considerado, né? Porque dentro do plano da escola, você tem, por exemplo, o uso das diversas áreas da escola. De repente, você faz um plano de aula que você quer usar um determinado espaço da biblioteca ou um determinado espaço escolar, que ele não está viabilizado. Então, o plano da escola deve ser sempre muito bem considerado para que você possa montar as estratégias do plano de ensino, que pode ser um plano anual ou semestral, um plano de disciplina, ou um plano de aula, ou uma sequência didática de planos de aulas. Né? Porque o plano de aula não compreende apenas uma aula, pode compreender uma única aula ou pode compreender uma sequência didática de aulas. Ok? Então, cada um desses planos, eles têm suas características próprias, mas é importante que entendamos que eles se interrelacionam, tá? Não dá para pensar num plano de aula descontextualizado do plano de ensino, ou plano de unidade, ou plano semestral ou anual, que também não pode ser pensado desvinculado de um plano da escola, né? Do plano da escola que o professor atua. É muito interessante ainda também pensarmos que o plano, em cada uma dessas suas vertentes, ele tem suas características, né? Ele precisa ser, de alguma forma, ele precisa ter uma sequência. O plano precisa ser sequencial, seja ele da escola, seja ele de ensino, seja ele o plano de aula. Ele precisa ter uma sequência, ser sequencial. O professor precisa entender que ele tem que ter um começo, ele tem que ter um desenvolvimento e ele tem que ter um fim. Então, é preciso ter isso de uma maneira sequencial, muito bem articulada. Outra característica dos planos é a objetividade. Não podemos, ao confeccionar um plano, caracterizar de maneira subjetiva. Tá? Então, ele é particularmente pensado com objetividade. E aí, claro, que essa objetividade precisa estar pensada dentro de uma coerência, né? Não dá para eu pensar em um objetivo cujo conteúdo não alcance aquele objetivo. Eu não posso pensar em uma atividade cujo objetivo com ela não vai ser alcançado. Então, todas essas coerências, essas articulações entre o meu objetivo, entre o meu conteúdo, entre os meus métodos, eles vão estar necessariamente articulados. Isso é ter coerência. Eu não posso pedir para o aluno fazer uma coisa que é impossível dentro da realidade da escola, certo? E a flexibilização. O plano de aula, o plano de ensino, o plano escolar, ele tem que ter essa flexibilidade. É preciso que nós entendamos que não pode ser o plano engessado. Ele não pode ser considerado imexível, né? Como uma palavra que não existe, mas que passou a existir. Então, ele precisa ser de alguma forma flexível para que você possa reposicionar as suas ideias de ação dentro daquele plano, certo? Então, não tem como um plano ser engessado, ele precisa ter flexibilização para que você possa, dentro do possível, articular metodologias, repensar objetivos, reorganizar conteúdos e estratégias, tá bom? A gente entende também que quando se faz um planejamento, seja um planejamento, aí no sentido genérico também, um planejamento escolar, algumas regras precisam ser contempladas, né? Você precisa entender que se eu vou fazer um plano de aula em que antes do recreio não pode ser feita nenhuma atividade no pátio. Então, você pensou o seu plano de aula
para executar uma atividade no pátio e sua aula é o segundo horário. Então, as regras escolares dos espaços da escola precisam ser obedecidas. Então, o professor precisa planejar com esse link, né, linkado com as regras do uso dos espaços da escola. Sejam eles o pátio, bibliotecas, as quadras. Então, é preciso que, se elas não existam, essas regras, é preciso que elas sejam pensadas ou consideradas para que você possa efetivamente pensar no seu plano. A outra coisa é calendário escolar, né? Então, o planejamento, ele precisa ser todo articulado dentro de um calendário. Esse calendário geral da escola, ele sempre deve ser apresentado antes de qualquer coisa para que o professor possa articular o seu plano dentro desse calendário para que não possa ser pensado em estratégias de ensino e aprendizagem que fujam desse calendário. Os projetos interdisciplinares, não tem como fugir, gente, dessa possibilidade dentro do plano. Por quê? Porque hoje não se pode mais o professor se eximir de projetos escolares e projetos não isolados de ensino de ciências, mas projetos que possam ser articulados entre as diversas ciências que o aluno está estudando, de maneira integrada e articulada entre elas. O professor precisa entender que o conhecimento ele está separado para finalidades didáticas do funcionamento da escola, mas eles são articulados. Então, não tem como separar o ensino de ciências do ensino de língua portuguesa, do ensino religioso, da educação física, da história. Então, precisamos estar articulando esses projetos interdisciplinares dentro do nosso planejamento. E aí eu abro aqui um parêntese para falar do planejamento nas suas modalidades possíveis, que é aquela modalidade individual, eu sentada no meu cantinho faço o meu planejamento e eu também posso articular com os colegas, com os professores, demais da escola, para poder pensarmos juntos num plano coletivo, onde há objetivos comuns a serem pensados. E a gente precisa também contemplar reuniões de pais e professores, precisamos contemplar avaliações. Não dá para pensar em um plano desvinculado desse pensamento da avaliação. Quando eu falo da coerência lá como característica do plano, é esse plano que eu penso que a minha avaliação ela vai contemplar o que eu trabalhei dentro do meu plano de aula. Porque se eu faço uma avaliação que não conversa e não dialoga com o plano de aula, é um fracasso. Não pelo sentido de não ter ocorrido a aprendizagem, mas o que foi cobrado na avaliação não está dialogando com o que foi pensado dentro do plano de atividades daquele planejamento. Então, é preciso fazer essa engrenagem funcionar dessa forma, né? Que as avaliações aconteçam, não só as avaliações de aprendizagem, mas as avaliações que nós, professores, podemos fazer também do nosso planejamento. E temos que considerar também, dentro de um planejamento escolar, a formação continuada. Nós, professores, não podemos deixar de pensar continuamente nessa possibilidade de estarmos em contínua formação. Então, a atividade docente, ela requer isso. Ela requer um professor que esteja continuamente se preparando, se organizando dentro de determinados conceitos e conteúdos novos que vão sendo necessários para melhorar a sua prática docente. É claro que quando a gente fala que no planejamento, nessa forma, o que a gente precisa, o que a gente pode ou não pode fazer, parece simples, mas sabemos da complexidade do planejamento. O planejamento é algo muito complexo, porque ele não depende apenas de eu saber o conteúdo ou de ter objetivos já pré-definidos. E muitas das vezes o planejamento está muito diretamente relacionado também com a experiência própria de cada professor. Porque quando eu falo em coerência, muitas vezes o professor, no início de carreira, ou um professor que ainda não tem muita experiência, ele pode, por exemplo, pensar em uma atividade que, na percepção dele, era 10 minutos para execução,
E essa atividade, quando na prática ela demoraria 30, 40 minutos. Então, essa falta de experiência do professor é outro aspecto que torna ainda mais complexo o planejamento. Por isso, um planejamento pode ser pensado e desenhado de uma forma, e na execução, dependendo da experiência do professor, ele ter caminhos divergentes, tá? E aí, para construir um plano, um planejamento, sabemos, diante dessa complexidade, muitos equívocos podem acontecer. A gente destaca aqui, segundo Sayão e Muniz, 4 grandes equívocos. O planejamento realizado no início do ano, camuflando aí algumas visões de algo atual, pois é função do planejamento organizar toda a ação do professor durante o ano. Então, o que acontece? Esse planejamento realizado no início do ano, ele vai fazer com que o professor faça uma projeção muito a longo prazo, e esse planejamento a longo prazo, muitos equívocos podem acontecer, né? Há uma camuflagem de uma visão de algo atual, porque o planejamento ele tende a ter uma duração muito longa. E aí a gente termina se perdendo. Quem de nós poderia adivinhar, por exemplo, que o ano de 2020, no nosso planejamento inicial, seria como ele está sendo, né? E isso é um dos equívocos. Outro equívoco é a falta de percepção que nós, professores, temos, e muitas vezes a gente copia planejamentos anteriores, e a realidade mudou, o ano mudou, a turma mudou, você mudou. Então, é preciso que a gente tenha essa percepção de que um planejamento ele precisa ser remodelado, ele não pode ser copiado. Um outro equívoco é quanto à concepção do planejamento de forma isolada, né? O planejamento engessado, como eu falo. Por quê? Esse planejamento ele não pode estar isolado da escola, não pode estar isolado de um contexto. Então, ele precisa ser pensado de maneira coletiva, de maneira discursiva, de maneira integrada com os outros planejamentos, principalmente planejamento escolar, de aula, que precisa estar articulado com os planos de ensino e com o plano escolar. Um outro equívoco que Sayão e Muniz destaca é o planejamento se desligado do projeto político-pedagógico. É isso que acontece muitas vezes. A escola pensa de um jeito e o professor pensa de outro. Então, muitas vezes, essa desarticulação, esse desligamento do projeto político-pedagógico do planejamento do professor, ele provoca ou termina ocorrendo a perca de seus referenciais. Então, o professor termina não sabendo onde ele quer chegar, ou ele quer ir para um lado, enquanto que a escola está caminhando para o outro. Então, é preciso esse ligamento, né? O professor precisa, de alguma forma, ou dialogar, né, esses planejamentos de maneira que isso não seja um contraponto, né? Então, é preciso convergir o projeto político-pedagógico da escola com o planejamento do professor, certo? Então, se isso não conversa, é preciso a escola repensar ou o seu projeto ou o plano de ensino, tá? E muitas vezes a gente não consegue organizar bem um planejamento. Por quê? Porque a gente não conhece a realidade da escola, e aí é preciso, para fazer um planejamento, seguir uma certa sequência. Eu preciso, antes de começar e preparar o meu planejamento, eu preciso conhecer a realidade da escola. E a realidade da escola, ou a realidade do espaço em que esse plano vai acontecer. E aí é só assim que eu vou para a fase da preparação do plano, construindo objetivos, seleção e organização dos conteúdos, dos procedimentos de ensino e a escolha dos recursos, a seleção dos procedimentos de avaliação. Então, isso tudo é feito nessa fase de preparação. E aí, depois que eu já conheço a realidade, que eu já preparei esse planejamento, né, nessa fase mais intrínseca, digamos assim, considerando sempre aspectos internos da escola e aspectos externos. Como eu falei, a gente não está isolado. Nós, enquanto escola, enquanto sala de aula, enquanto professores e alunos, nós fazemos parte de um contexto social. E aí a gente entra em ação. Realmente o desenvolvimento do plano.
E essa sequência, né, vem sempre depois da fase de preparação, gente. Não, é uma sequência obrigatoriamente que não dá para ser quebrada. Eu não posso fazer preparar o plano para depois conhecer a realidade da escola. Eu posso até melhorar esse plano depois, né? Depois dessa vivência, dessa ação, desse desenvolvimento. Mas é preciso conhecer, para esse plano ter realmente uma efetividade maior. E aí eu chego na última fase, que é aperfeiçoamento. Nessa parte de aperfeiçoamento, eu vou fazer a avaliação desse meu planejamento, fazendo questionamentos como, funcionou? Por que não funcionou? E se não funcionou, o que eu posso fazer para funcionar? Quais são as mudanças, as alterações? Que critérios eu devo usar para poder melhorar o plano? E aí você tem a questão do feedback, né? Porque aí você vai ouvir, né, os personagens, os interlocutores e vai fazer um replanejamento. Então, é essa a finalidade de você fazer o aperfeiçoamento, é replanejar para fazer um novo planejamento melhor. E aí você vai ganhando experiência, aquilo que eu falei, a experiência do professor sempre conta, porque no próximo planejamento, numa condição similar, você vai ter já uma possibilidade melhor de avaliação e feedback que foi realizado. E aí a gente tem que pensar, né? Apesar disso tudo, dessa complexidade toda, eu sigo planejando. Então, não é porque eu agora não sei, eu vou planejar como. Então, é seguir planejando. E à medida que eu sigo planejando, eu sigo botando minhas intencionalidades de ensino para fazer a aprendizagem do aluno. E à medida que eu sigo planejando, eu sigo tentando melhorar esse planejamento dentro dessas possibilidades que a didática nos oferece. E aí, quando eu digo sigo planejando, eu sigo cada vez mais aperfeiçoando esse planejamento. Então, eu trago aqui algumas sugestões para que a gente possa melhorar esse nosso plano. Procure realizar planejamentos com a possibilidade de incluir projetos, esses projetos que têm por objetivo incorporar ideias ou habilidades que sejam expressas ou executadas por um grupo, né? A experimentar algo de novo, tá? Saiam da situação de comodidade, de conforto, sair da nossa zona de conforto é sempre muito bom. É muito fácil eu só organizar uma exposição, ir para a sala de aula e manter os alunos sentados e fazendo aquela exposição. Mas se eu crio um projeto, eu articulo ideias, eu trago possibilidades de expressão dessas habilidades e delas serem executadas, eu saio da minha zona de conforto e, com certeza, você e seus alunos vão aprender muito mais. Ordenar atividades intelectuais ou atingir um novo grau de habilidade ou de conhecimento. Então, a gente precisa, gente, a cada semestre, bimestre ou ano, a gente precisa elevar o nosso nível de intelectualidade. Precisamos aumentar nossas habilidades. Eu não concebo um professor que sai de um bimestre ou de um semestre, de um ano letivo, sem ampliar esse seu caráter de intelectualidade. Sem dizer assim, eu aprendi o quê? Né? Não só ensinei, mas aprendi também. Então, outra sugestão para seguir planejando, além dessa de ir buscando projetos, é buscar didáticas multissensoriais. Essa didática multissensorial nada mais é do que a inclusão das pessoas com deficiência no ensino. Sempre que a gente pensa na possibilidade de ter um aluno surdo, ou um aluno cego, ou um aluno com déficit de intelectualidade, né, de aprendizagem, a gente sempre melhora o nosso processo de ensino e a aprendizagem dos alunos se tornam mais eficazes. Então, é necessário encontrar metodologias que atendam essas diferentes necessidades dos alunos. Um aluno de baixa visão, um aluno com déficit intelectual, um aluno com dificuldade auditiva. Então, sempre busquem planejamentos que vão trazer para você essa possibilidade de inclusão da didática multissensorial, tá? Então, mesmo que eu não tenha nenhum aluno cego ou não tenha nenhum aluno surdo, mas essa possibilidade de pensar um plano onde eu vou
melhorar cada vez mais essas possibilidades, eu vou conseguir pensar, né, em melhores estratégias de aprendizagem. E aí a gente coloca aqui que outra sugestão é que é importante que você planeje sempre pensando em ir além, né? Praticando exposições, discussões e defesas argumentativas em que você traga o aluno para o papel ativo e participativo. Nós precisamos pensar, e esse quadro aqui a gente coloca algumas dessas características, dessas estratégias, né? Entrevistas, questionamentos informais, elaboração de mapas conceituais pelos alunos, eles vão muito importantemente contribuir para a elicitação dos conhecimentos prévios dos alunos. E a criação do cognitivo, do conflito cognitivo, que é importante para motivar os alunos, podemos apresentar situações, problemas, né, que vão fazer com que eles possam despertar o interesse pelo aquele conteúdo a ser trabalhado através de perguntas, de reportagens, por meio de notícias do cotidiano, um vídeo, através de um debate, um ataque e defesa, aplicação de conhecimentos com feedback. É importante que a gente possa fazer com que os alunos comparem uma situação com outra, que eles discutam, que eles trabalhem a oralidade, as relações interpessoais em dinâmicas de grupo, reflexão e reflitam sobre o que eles aprenderam, porque à medida que eles vão refletir sobre o que aprenderam, eles vão tomar consciência do aprendizado deles e vão ser motivados a aprender mais, a adquirir e verificar novos conhecimentos que serão úteis para eles. Então, é preciso que a gente tenda a sair da aula tradicional, de técnicas de avaliação tradicionais, para técnicas e atitudes que vão fazer com que o aluno seja mais ativo e fuja daquele aspecto tradicional que é do aluno como um sujeito passivo da aprendizagem. E aí a gente vai para argumentando de que hoje a gente saiu dos PCNs, né, dos parâmetros curriculares nacionais que traziam o ensino de maneira menos articulada, no meu ponto de vista, traziam indicações do ensino de ciência dividido em blocos temáticos: ambiente, ser humano, saúde e recursos tecnológicos, e os três eram trabalhados no ensino fundamental de maneira bem isolada. Então, nós trabalhamos, por exemplo, Terra e Universo no ensino, no ambiente, no sexto ano, né? Que é a antiga quinta série. Depois a gente ia para os seres vivos, né? No sétimo ano. Depois a gente vai para o corpo humano no oitavo ano e vamos para a parte mais de ciência e recursos tecnológicos e química e física para o ensino fundamental do nono ano. O que aconteceu com a integração do ensino na BNCC? O trabalho se tornou mais espiralado, em que os eixos se repetem a cada ano, fazendo com que o nosso planejamento ele sofra essa modificação, onde agora a gente precisa pensar nas unidades temáticas articuladas, se repetindo ano a cada ano, tá? Ano a ano. E aí a gente vai estruturar um conjunto de habilidades dentro do nosso planejamento que vai ser progressivamente trabalhado durante o ano, trabalhando aí várias unidades temáticas, que a BNCC agora coloca 3: matéria, energia, vida e evolução, terra e universo, trabalhado todos dentro de um ano, né? Não mais como nos PCNs, né, um a cada ano. Então, agora precisamos articular o nosso planejamento muito mais de maneira multidisciplinar, integrada, e a vertente de projetos que seria muito interessante trabalhar essas 3 unidades temáticas de maneira espiralada, num trabalho em espiral. Vocês devem estar estudando a BNCC para poder entender como é que essa nova proposta articula essas unidades temáticas dentro do ensino de ciências e indica essa progressão de aprendizagem dentro desses eixos que vão se repetindo a cada ano. E aí a gente traz aqui também para vocês, quando eu digo sair um pouquinho do modelo tradicional,
é quando você precisa, vocês olhem para esse quadro e olhem quais são as características do modelo tradicional de ensino e vejam se a gente, dentro desse modelo, a gente está articulando a passividade ou a atividade do aluno. Então, quando a gente sai desse contexto tradicional, eu digo não é sair 100%, mas a aula tradicional tem o seu valor, né? Esse modelo tradicional tem o seu valor, o que ele precisa é ser mesclado e misturado com outras propostas, né? Porque nós já vimos que a aprendizagem se dá de várias formas, né? E aí, quando eu trabalho com esse modelo tradicional, o saber é fossilizado, a transmissão verbal de informações é priorizada, há um elitismo, um conservadorismo da escola fechada em si mesma, sem dialogar com a sociedade, sem dialogar com o meio externo, uma rotina engessada, com o ensino descontextualizado, e vocês vão vendo aí o conhecimento de maneira muito fragmentada e não articulada com as disciplinas, né? Há uma supervalorização do currículo em função da valorização do aluno, e aí a gente pensa em aprender em quantidade e não só em qualidade. O professor entra como moderador, um formador do aluno, é o tudo que sabe, é a fonte das informações, é superior ao aluno, ele só prega metodologias expositivas. Então, continuem olhando e vejam que nessa articulação do ensino tradicional, a gente foge muito desse planejamento articulado, né? Que vai trazer o aluno, olha, para o sujeito ativo. Ele vai sair dessa função de não interagir, dessa característica de não interagir para interagir com o objeto de conhecimento, dele não se envolver com o seu processo de aprendizagem para se envolver com o processo de aprendizagem, de não receber tudo pronto, e sim de trabalhar e construir o conhecimento junto com eles. Ele vai trazer uma proposta, no seu planejamento, você vai trazer uma proposta que o aluno questione, que o aluno faça relações, saindo desse modelo tradicional de que o aluno não questiona e não faz relações, e ele não é um receptáculo que não sabe, a gente parte do que o aluno sabe e vai aos poucos construindo e agregando novos conhecimentos, né? Assimilando novos conhecimentos e buscando sair, fazer com que o nosso aluno saia dessa condição de autonomia, que é aquele dessa condição de heteronomia, desculpa, que é aquele aluno que precisa de um chefe, precisa ele dizer faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E sair e levá-lo e conduzi-lo para uma autonomia, que é ele ser chefe dele mesmo, é ele decidir fazer por ele mesmo. Então, essa é uma condição de autonomia que nós queremos que nossos alunos cheguem, né? E acho que é importante a gente trabalhar planejamentos que vão se distanciando desse modelo tradicional de ensino, buscando agregar mais valor à aprendizagem. E aí a gente tem as referências para vocês darem uma olhada, e aí a gente termina aqui, gente, com uma reflexão, né? Nós podemos fazer a diferença, seja um professor que, na pior das hipóteses, faça a diferença. Não adianta ter plano de aula bem elaborado, um planejamento bem articulado, mas é preciso você fazer a diferença, tá? E o real professor é esse, ele que faz a diferença. Que vocês façam a diferença na vida dos alunos de vocês. Um abraço e a gente vai se encontrar, né, para fazer algumas discussões no chat e a gente vai poder trocar algumas ideias e aprofundar nisso nas atividades. Um grande abraço, fiquem com Deus. Beijos.